Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre números inteiros, representação na reta numérica e módulo. Números inteiros. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. A gente tem z é igual a 3 pontinhos, lembrando que esse 3 pontinhos equivale a temos infinitos números nesse lado da reta, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... 3 pontinhos de novo, porque a gente tem infinitos números para lá também. Os números negativos são sempre acompanhados pelo sinal menos, enquanto os números positivos podem vir ou não acompanhados do sinal mais. Ou seja, se o número tem o sinal menos à sua esquerda, ele é negativo. Se o número tiver o sinal mais à sua esquerda, ele é positivo. Se o número não tiver sinal nenhum à sua esquerda, ele também é positivo. Todo número inteiro possui antecessor e sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4 e o sucessor de menos 3 é menos 2. Representação na reta numérica. Os números inteiros podem ser representados por pontos em uma reta numérica. Nessa representação, a distância entre os números consecutivos é sempre a mesma, ou seja, a distância entre o menos 2 e o menos 1 é a mesma distância entre o menos 1 e o 0. Repare o seguinte, nessa reta numérica aí, nós vamos ter uma setinha para o lado direito e uma setinha para o lado esquerdo, ou seja, essa setinha mostra que tem mais números para o lado esquerdo e mais números para o lado direito. Por que não foram representados? Porque existem infinitos números para o lado esquerdo e infinitos números para o lado direito. Ou seja, essa representação da setinha mostra que essa reta pode se estender. Vamos lembrar o seguinte, nessa reta a gente tem o zero, a partir do zero à sua direita a gente tem os números positivos e à sua esquerda temos os números negativos. Oposto ou simétrico. Os números que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Vai ter livros, vai ter locais que você vai encontrar esse termo como oposto, vai ter livros, vai ter locais que vocês vão encontrar esse termo como simétrico. Então vamos observar a reta numérica. Observe o menos 4. O menos 4, para mim sair do menos 4 e chegar no zero, o que eu vou ter que fazer? Por menos 3, por menos 2 e por menos 1. Aí depois eu chego no zero. Para mim sair do 4 e chegar no zero, eu tenho que fazer o quê? O 3, o 2 e o 1. E é aí que eu chego no zero. Então repare que a distância entre o menos 4 e o zero é exatamente a mesma distância do 4 e o zero. Ou seja, eu digo que o oposto de 4 é menos 4 e ou também o oposto de menos 4 é 4. Também posso dizer o simétrico de menos 4 é 4 ou o simétrico de 4 é menos 4. Por quê? Porque a distância deles até o número zero é a mesma. Módulo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um número corresponde à distância desse número até a origem da reta, ou seja, até o zero. Então vamos observar qual que seria o módulo, que está de vermelho aí, de menos 3. Ou seja, qual que seria a distância entre menos 3 e 0. Eu tenho que sair do menos 3, ir para o menos 2, depois menos 1 e depois o 0. Ou seja, eu tenho que andar 3 casas. Ou seja, a distância entre o menos 3 e o 0 são 3 casas. Observe que distância é um termo que não existe de maneira negativa. Se eu estou falando de uma distância entre duas coisas, eu estou falando de uma distância positiva. Então a distância entre menos 3 e 0 é 3. Observe de azul ali agora. Qual que é a distância entre 3 e 0? Ou seja, eu tenho que sair do 3, passar pelo 2, pelo 1 e depois o 0. Ou seja, a distância entre 3 e 0 também é 3 unidades. Ou seja, o módulo de 3 também é 3. Vamos a alguns exemplos. Qual que é a distância de 2 até o 0? Ou seja, qual que é o módulo de 2? A distância de 2 até o 0 é 2. Por quê? Porque eu tenho duas unidades separando eles. Vamos fazer um número genérico, um número A, qualquer coisa. O módulo de um número negativo, um número genérico negativo, menos A, por exemplo, qual que é o módulo de menos A?
O módulo de menos A vai ser a distância entre A e 0. Ou seja, a distância entre esse número e 0. A distância entre esse número e 0 vai ser o quê? Vai ser esse número positivo. Por quê? Porque distância é um termo que a gente não tem negativo. Ou seja, a distância de um número negativo até o 0 vai ser esse mesmo número, só que positivo. Por exemplo, qual que é o módulo de menos 9? 9. Qual que é o módulo de menos 10? 10. Qual que é o módulo de menos 100? 100. Qual que é o módulo de menos 50? 50. Por quê? Porque distância é um termo que não tem negativo. Agora, a distância de um número positivo até o 0, ou seja, o módulo de um número positivo, vai ser o próprio número. Ou seja, qual que é o módulo de 10? 10. Qual que é o módulo de 50? 50. Qual que é o módulo de 1000? 1000. Qual que é o módulo de 2000? 2000. Ou seja, um número negativo terá o seu módulo de maneira que será o mesmo número, só que positivo, e um número positivo terá um módulo como ele mesmo. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou Walter Bruno Santos e obrigado por mais uma aula.